A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 44º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago os capítulos para a leitura 33, 34, 35 e 36 do livro de Êxodo. A inspiração do dia: o pecado de idolatria. No capítulo 33, trago destaque no versículo 3: Eu não subirei no meio de ti. Por causa do pecado de Israel, Deus declarou que um anjo estaria em seu lugar, na caminhada pela terra prometida. Moisés, porém, não conformado com essa decisão, voltou a interceder diante de Deus, assim como fizera no capítulo anterior. Note a sequência de eventos decorrente do pecado de Israel, no caso do bezerro de ouro, justamente com a perseverança de Moisés em oração e a revelação de Deus a ele. Primeiro, Deus queria destruir o povo. A intercessão de Moisés proveu uma base para Deus mudar a sua intenção e não cumprir sua advertência de tal destruição. Segundo, Deus então resolveu deixar o povo entrar em Canaã, mas conduzido somente por Moisés e um anjo. Firme e claramente, Deus afirmou que ele mesmo não iria com eles. Terceiro, depois de Moisés orar mais, o Senhor mudou o seu plano, atendeu a petição do líder de Israel e concordou que a sua presença acompanharia os israelitas. A resposta favorável de Deus à intercessão de Moisés revela algo a respeito dos seus caminhos com o seu povo. Nem toda decisão de Deus é totalmente imutável e irrevogável. Pelo contrário, Ele é um Deus que ouve e atende ao seu povo. Às vezes, Ele altera o que resolvera fazer, quando seu povo sinceramente o invoca em oração e a Ele se consagra a sua vontade. Deus sempre pode alterar o cumprimento de um juízo por Ele anunciado, para demonstrar o seu amor e a sua misericórdia. Continuando ainda no versículo 11, seu amigo. Deus tinha Moisés como um amigo íntimo, com quem podia conversar face a face. Esse relacionamento especial devia-se, em parte, ao fato de que Moisés vivia verdadeiramente dedicado a Deus e à sua causa, sua vontade e seus propósitos. Moisés vivia em harmonia com o Espírito de Deus, a ponto de compartilhar dos próprios sentimentos de Deus, de padecer quando ele padecia e de entristecer-se com o pecado quando Deus ficava entristecido. Todo crente deve procurar conhecer os caminhos de Deus através da oração e crescer numa comunhão tão profunda com Ele e seus propósitos, o que torna realmente um amigo de Deus. Continuando ainda dentro do versículo 11, Josué nunca se apartava do meio da tenda. Josué tão somente servia fielmente a Moisés, ungido de Deus, como também, com dedicação, cresceu na comunhão pessoal com Deus. Desde a sua juventude aprendeu a permanecer longo tempo a sós com Deus. Essa dedicação preparou-o para ser o sucessor de Moisés. No versículo 12, Moisés disse ao Senhor, diante da oração de Moisés, Deus compadeceu-se, mudou a sua resolução
e concordou em ir com Moisés e o povo. No versículo 33, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho. Todo filho de Deus deve orar fervorosamente para conhecer os caminhos do Senhor, isto é, seu coração, propósito, sabedoria, princípios santos e até mesmo o seu sofrimento. Ao fazermos assim, chegamos a conhecer ao próprio Deus. No versículo 17, achaste graça aos meus olhos. Note que Deus atendeu a oração de Moisés porque ele o honrava, considerava como amigo e agradava-se dele. Moisés alcançou o favor porque, embora Arão e a nação tivessem desobedecido a Deus, ele permaneceu leal ao Senhor e procedia como mediador entre o Senhor e Israel. No capítulo 34, dos versículos 6 e 7, o Senhor, misericordioso e piedoso. Para comentários sobre o nome de Deus como Senhor, isto é, Yahvé, leia em Gênesis capítulo 2, versículo 4 e Êxodo capítulo 3, versículo 14. Aqui Deus lança mais luz sobre o significado desse nome e sobre as profundezas do seu ser. O Senhor é um Deus cuja compaixão, bondade e perdão se unem com a verdade, a santidade e a justiça. Pelo fato de Deus ser misericordioso e compassivo, Ele não castigará ninguém, a não ser que, até que, rejeitem e desprezem o seu amor compassivo e longânimo. No versículo 7, a iniquidade dos pais sobre os filhos. Os pais devem saber que seus pecados, negligência espiritual, inclusive a de não se apartarem da impiedade do mundo, podem levar a consequências trágicas quanto a seus filhos. Os filhos sofrem por causa dos pecados dos pais, no sentido de geralmente seguirem seus passos no caminho da tentação ou da convergência espiritual, e daí adotam maus hábitos e atitudes que o afastarão para longe de Deus, levando-os à destruição. No versículo 28, 40 dias. Moisés foi sustentado por Deus de modo sobrenatural durante seu jejum de 40 dias, em que não tocou em alimentos, nem bebeu água. Bíblica e fisiologicamente, o jejum que inclui abstinência de água não deve ir além de 3 dias. Por fim, versículo 34, entendimento dos versículos 1 a 40. As palavras que o Senhor ordenou. Esses capítulos repetem, de um modo geral, o conteúdo dos capítulos 25 a 31, sendo que aqui temos o registro da execução das ordens dadas antes a Moisés sobre o tabernáculo. Esta seção aparece aqui para ressaltar quão fundamental é que o povo de Deus leve as ordens providas dele muito a sério e as cumpram com dedicação. Que a palavra de hoje inspire a sua vida em nome de Jesus. Leia a Bíblia diariamente. É e faz parte do nosso alimento e da nossa rotina diária. Amém.